Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Adilode Domênico, do PTB. Vamos aqui tratar de projetos e assuntos que têm permeado o mandato do vereador. A propósito disso, vereador Adiló, é uma honra tê-lo conosco. Ano legislativo já iniciado e o senhor tem ido muitas vezes à tribuna a propósito disso nas sessões ordinárias. Olha, realmente, Fábio, cumprimentar a ti, a todos os telespectadores. Assunto que não falta. O vereador Eloy Frisso muitas vezes, olha, essa Câmara aqui não se tem monotonia. Todo dia surge um assunto novo e a gente tem procurado participar, até porque é a nossa obrigação, claro, né, se envolver nos diversos debates em torno dos interesses da nossa cidade. Os perfis parlamentares, eles variam. Nessa readaptação à Câmara também é um novo horário que tem dado uma repercussão muito forte, principalmente junto à imprensa local. Sempre às 8h30 da manhã, terças, quartas e quintas-feiras, as sessões ordinárias da Câmara, transmissão ao vivo pelo nosso canal 16 da NET. O senhor tem ido muitas vezes à tribuna e numa dessas oportunidades, ou em algumas dessas oportunidades, melhor dizendo, o senhor destacou um dos projetos que busca disciplinar a disposição de fios de rede com plantio de árvores aqui em Caxias do Sul. E também, na mesma linha, o programa Adote uma Árvore. Então, eu gostaria que o senhor começasse o programa detalhando esses projetos que já tramitam pelas comissões da Casa. Ok, Fábio e telespectadores, são dois projetos que eles dialogam entre si, mas que são projetos distintos. O primeiro visa nós facilitarmos, quando o loteador for implantar um loteamento, não vai apresentar custo nenhum a mais. É apenas ter o cuidado de colocar a rede da luz aonde bate o sol da manhã. Nós fizemos até um pequeno mapa para que acompanhe o projeto de lei, para não deixar dúvida. Então, nos terrenos onde tiverem testadas na posição norte, nordeste, sudeste e leste, inclusive o sul, nós estamos fazendo uma emenda, será reservado para a rede de luz. Ali não serão plantadas árvores de grande porte. Nos terrenos contestados na posição oeste, noroeste, sudeste e sul, e o sul agora nós estamos alterando, então sim, aonde bate o sol da tarde, nós estamos reservando para árvores de maior porte. Então, ao implantar o loteamento, para o loteador colocar a rede de um lado ou do outro da rua não muda nada. E nós estamos também sintonizando com a orientação da própria RGE em alguns quesitos, facilitando, normatizando, sem representar novos custos, mas que com certeza vai trazer conforto, porque o sol da manhã toda dona de casa gosta que bata na sua casa, a sua janela, abrir a casa. O sol da tarde é que ele, por vezes, a gente gostaria de ter uma sombra. Então, um projeto bem simples, objetivo, sem representar nenhum custo a mais, apenas começando a disciplinar os novos loteamentos. Até porque muitas vezes isso acontece, sobretudo em condomínios, que é aquela movimentação por projetos de arborização, humanização. Quando o sujeito faz um canteiro simples que seja, sim, ele já está tornando o espaço mais humanizado também, verdade? E é isso que dialoga com essa tendência. Né? E é isso que nós queremos. O outro projeto se chama Adote uma Árvore. Hoje a gente vê uma resistência muito grande do cidadão com o plantio de árvores na frente da sua residência. Ele não planta, dificilmente, porque depois de plantar ele não é mais dono daquela árvore, o poder público não tem alcance para cuidar de toda a cidade, então se demora muito para fazer a poda, para fazer às vezes a reposição de uma árvore que seca. E esse projeto então Adote uma Árvore, a Secretaria do Meio Ambiente fornecerá as mudas, o cidadão vai abrir o passeio, plantar a árvore, cuidar e vai comunicar à Secretaria do Meio Ambiente. Ela vai registrar no cadastro de arborização municipal que existe, é um bom cadastro que a Secretaria do Meio Ambiente desenvolveu. Uma vez lançado o plantio dessas árvores por aquele proprietário, lhe será facultado o direito de cuidar dessa árvore. Então, futuramente, quando ele tiver necessidade de fazer uma poda, seja uma poda de levante, seja uma poda mais drástica, ele terá o direito de fazer isso, porque lá está registrado no cadastro de arborização que foi ele que plantou.
coisa que hoje nós vemos, principalmente em alguns locais, o pessoal não quer que plante árvore, porque depois ninguém aparece para podar ou para cuidar, e ele acaba tendo de certa forma, uma rejeição, e nós queremos que o cidadão nos ajude para melhorar a arborização da cidade de Caxias do Sul. Vereador, o senhor pensa em daqui a pouco também sugerir espécies, porque essa situação envolvendo árvores, é sabido que por vezes, dependendo do tipo, há aquela expansão de raízes em dado momento, quando a árvore atinge maturidade, e muitas vezes estraga o solo, ou até uma residência que esteja próxima, o piso começa a ser agredido, levantado, então as pessoas muitas vezes têm receio, dependendo do tipo de árvore. Né? Por isso que junto no projeto, a gente não vai entrar nos mínimos detalhes, mas a Secretaria do Meio Ambiente já vai fornecer a muda adequada, junto ela vai entregar um folheto com as explicações, o tamanho da abertura que tem que ser feita na calçada, cuidado que tem que ter com aquela árvore, embora muitos dos caxienses sabem cuidar muito bem, sabem como plantar árvore. Claro. Mas está aí uma recomendação, especialmente no tamanho da abertura do passeio. É um incentivo, na verdade. E a Secretaria do Meio Ambiente já vai fornecer as mudas adequadas para a área urbana, para aquele local. Se tiver rede de luz, serão árvores de pequeno porte, arbusto decorativo. Se não tiver rede de luz, poderão ser árvores um pouquinho maiores, que vão proporcionar, inclusive, o sombreamento daquela residência. Mas, fundamentalmente, nós queremos que as pessoas tenham simpatia e se interessem pelo plantio de árvore, coisa que hoje a gente não observa. Em muitos casos, inclusive, a gente vê atitudes aí não recomendáveis do pessoal, inclusive, seja por vandalismo, alguma coisa, o pessoal não cuidar da árvore, ou não fazer questão de ter uma árvore na frente da sua residência. Claro. Bem, vereador, vamos acompanhar a tramitação desses dois projetos que dialogam com o meio ambiente, com todas as regras. Só que nessa etapa final do programa, se nós pudermos chamar assim, eu gostaria de repercutir um pouco daquele debate político, especificamente, que o senhor puxou aqui na Câmara, por meio de uma moção que se opunha à nomeação nomeação ainda não, a indicação do Alexandre de Moraes, então ministro de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, uma indicação que partiu da Presidência da República, o presidente Michel Temer, e essa indicação encontra-se em análise no Senado e, ao que tudo indica, deverá ser sabatinada, enfim, subscrita pelos senadores, ele então se tornando o ministro do Supremo Tribunal Federal, até em substituição ao Teori Zavascki, que morreu recentemente naquele trágico acidente aéreo no Rio de Janeiro. Mobilizou muitos vereadores, partiu de sua autoria, vereadores de outros partidos, inclusive assinaram e participaram dessa manifestação de contrariedade, ou seja, no seu bojo, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul subscreveu a sua moção e está contrária a essa nomeação, aí chamando a atenção para todos os escândalos de corrupção e denúncias que infelizmente têm virado rotina no país ultimamente. Nós fomos uma conversa com o vereador Rodrigo Beltrão e tivemos a iniciativa... Rodrigo Beltrão do PT. Tivemos do PTB e aí nós já começamos a ver a integração. Tivemos a ideia de construir um relatório com 7 pontos, pelo menos para manifestar para o governo, para o Congresso e para o STF que o povo está enxergando que isso que está acontecendo no Brasil não pode continuar desse jeito. Claro. Tu indicar um ministro para o Supremo Tribunal Federal no passado, se escolhia as pessoas com maior cabedal de conhecimento, pessoas com uma conduta irretocável, e assim era composto o Supremo Tribunal Federal. Nos últimos tempos a gente tem visto muito mais o viés político. E aí tu olha para uma indicação do Alexandre de Moraes e vai ser sabatinado pelo Edson Lobão, investigado na Lava Jato, e mais 9 membros da comissão, também todos eles citados nas delações. Aí não dá, quer dizer... O senador Edson Lobão, desculpa interromper, que está à frente da Comissão de Constituição e Justiça. Aí fica difícil. Aí tu vê o Moreira Franco com mais de 30 citações nas delações,
Renomeado ministro. Contemplado com foro privilegiado. Aí tu vê outros movimentos no sentido de se criticar as operações da força-tarefa da Lava Jato e por aí afora. Então nós fizemos várias indicações para que os ministros também, o ministro Gilmar Mendes, mudando a sua postura, o ministro que a gente sempre apostava que tivesse uma firmeza nessa questão, a chance que o país está tendo de ser passado a limpo, de moralizar a política, talvez nunca mais a nossa geração não tenha uma oportunidade de ver outra chance. Então a Lava Jato ela tem que ser preservada, tem que continuar. Tem problemas? Pode ter, mas aquilo que ela vem mostrando e vem apontando, e nós também criticamos muito a demora do STF em julgar, está aí no site da revista Veja, aí de 404 processos numa pesquisa, 3 condenações, 276 prescrições, 30 e poucos foram encaminhados para outras instâncias e 20 e poucos foram julgados improcedentes as acusações. Mas é um volume muito pequeno para uma corte que custa o que custa para o país, a importância que tem, e o STF tem se tornado um tribunal recursal. Ela não está cumprindo com o papel que deveria ser de uma corte apenas para os casos realmente de importância, de extrema dificuldade de entendimento jurídico. Aí teria que entrar o STF. Não, nós vemos aqui o STF mais como uma tábua de salvação. Sim. Dos políticos corruptos. De composição política. Então isso nos preocupa. Essa semana, inclusive, nós devemos estar abordando na Câmara essa última aí, essa pérola do STF de mandar o Estado indenizar por maus tratos ao preso. Olha, vamos combinar, isso vai abrir um processo de um passivo para os estados sem cabimento. E a sociedade que está aqui fora pagando a conta fica refém de uma situação de não ter hoje um mínimo de segurança, nem segurança da ordem física, e começa a gente a questionar a segurança jurídica também, porque o STF seria para isso. Bem, vereador, o senhor já deixa um gancho aí para quem acompanha o canal 16 da NET, continuar nas sessões ordinárias até para acompanhar a sequência, digamos assim, dessa sua indignação com o cenário político e, do ponto de vista mais propositivo, as suas matérias que já tramitam pela casa. A propósito disso, estamos ao final do programa. Começam a ser exibidos na tela os seus contatos. Eu peço que o senhor, de forma breve, se despeça de quem nos acompanha neste momento. Olha, Fábio, agradecer a ti, a todos que nos acompanham, deixar um abraço a todos os telespectadores. Nosso gabinete está às ordens. Nós não vamos acertar sempre. A gente vai errar muitas vezes. Agora, o que não é possível é a gente ficar acomodado e inerte diante da situação em que o país se encontra hoje. Obrigado a todos. Eu é que lhe agradeço novamente. Acabamos de conversar então com o vereador Adiló de Domênico do PTB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.